Por vários meses eu chorava muito porque eu não amava meu filho. E ele sente, a criança sente, né? Porque não tinha o contato, não tinha aquela relação de mãe e filho. E quando ele foi ficando maiorzinho e tal, eu chorava muito. Salut! Vem cá, me responda uma coisa. Quando seu filho nasceu, qual foi o seu sentimento por ele? O teu parto foi como você esperava? Pois é, hoje eu vou contar um pouco como foi a minha experiência com tudo isso e o porquê eu não conseguia amar o meu filho. Assista esse vídeo que você vai entender. Para quem não me conhece, meu nome é Rosane Marius, sou estudante de psicanálise e recursos humanos e moro em Paris. Eu tive uma gestação dos sonhos. Eu descobri que eu estava grávida com 4 meses de gestação, quando eu fui fazer um exame do preventivo. Olha que loucura. Então, eu tive 5 meses de gestação consciente, mas eu não tive enjoo, eu não tive nada, não passei mal, eu trabalhei normal. Naquela época eu trabalhava aqui se chama menagem, mas é limpeza em casa, eu tinha várias casas, limpava, com a barriga desse tamanho, passei uma gestação dos sonhos. Idealizei várias coisas, né? Como todo mundo sabe, a gente nesse período, a gente imagina várias coisas, o momento que o bebê vai nascer, as fotos que a gente vai tirar, a roupinha que a gente vai pôr. Eu imaginava muita coisa. Me conta aqui nos comentários como foi esse momento que você descobriu que estava grávida. Foi assim, assustador, mas foi maravilhosa a minha gestação. Eu não sei aí no Brasil, mas aqui a gente é meio que obrigado a fazer um cursinho no hospital para entender, né, como que é a gestação, como que vai ser o parto, como que a gente vai respirar, como que a gente vai lidar quando vem as contrações, como a gente vai cuidar do peito, na amamentação, aquela coisa toda. Então, assim, eu tava super preparada, fiz tudo, via vários vídeos, né, que quando a gente descobre que tá grávida, a gente só começa a ver vídeos de maternidade. Via vários vídeos e tal, não sei o quê. E aí, um belo dia, eu fui pro hospital pra fazer um exame assim normal. E eles encontraram líquido amniótico na minha preciosa. E me falaram que eu tava com uma fissura na placenta. Isso quer dizer que o bebê ele poderia contrair alguma bactéria, alguma coisa que é muito prejudicial pro bebê, né? Então eu tinha que ficar no hospital e eu não podia vir embora. Tinha que ficar lá. Então isso pra mim já foi muito assustador, porque eu não esperava. Eu imaginava assim, né? Eu em casa, eu começava a ter contração, aí eu corria pro hospital, eu ficava imaginando que seria assim. Então, pra mim já foi super assustador eu ir no hospital pra fazer um exame e ter que ficar lá porque o bebê ia nascer. E aí a enfermeira falava assim, não, mas você vai ter seu filho, vai ser lindo. Eu falei, não, mas eu não quero. Tipo, eu não quero que ele nasça. Porque eu não tava esperando aquele momento. Mas enfim. Só que de madrugada eu comecei a sentir contração normal, natural. Porque eles me falaram que eles iam colocar um produto pra, né, pra que eu tivesse contração, ai, como é que fala a palavra? Ah, eu esqueci. Pra estimular a contração, né? Pra eu poder entrar em trabalho de parto e tal. Só que isso aconteceu naturalmente de madrugada. Comecei a ter contrações e tal, beleza. E aí eu tava decidida, como eu tava super preparada, eu tava decidida a não tomar anestesia e ter um parto normal sem anestesia. Mas como o Heitor, ele já tava, as contrações estavam muito fortes, os batimentos cardíacos dele começou a ficar mais lento. Então eles falaram assim, ó, você tem que tomar a anestesia para poder, ele poder voltar, né, a ter os batimentos cardíacos normais e tal. Aí tomei anestesia, que eu também não queria, mas enfim, tá tudo certo, né? Tomei anestesia. Eu fiquei ali naquele trabalho de parto durante 22 horas. Sim, foram 22 horas de trabalho de parto. Tive 10 de dilatação, fiz força. E nesse período de 22 horas, eu não sei como que é no Brasil, gente, mas aqui eu tomei aquela anestesia que é aqui atrás, né? E aí eles deixaram tipo um caninho que parecia soro, um caninho aqui que eu podia ficar apertando um botão,
que tava aqui, né, atrás, assim, nas minhas costas, e que vinha aqui um negocinho assim que podia ficar apertando, que ia descendo anestesia. E ao mesmo tempo, eles me deram um outro produto que era para estimular a dilatação. E aquele produto doeu demais quando eles colocaram. Quando eles colocaram, eu senti assim a minha costela queimar. E a anestesia já não dava mais conta. Então eu fiquei nessas 22 horas, tipo, sentindo muita dor. Essa queimação, não era dor da contração, era essa queimação e tomando esse negócio. Tipo, eu fiquei muito inchada. Até tem aqui eu, tipo, de 4 nessa bola. Eu tava, tipo, muito inchada, fazia vários movimentos, porque eu não tinha mais como eu parar de sentir dor. E cheguei aos 10 de dilatação, e aquela coisa, né? Eles mandam esperar. Cheguei aos 10 de dilatação, fiz força pro Heitor nascer, e o Heitor não nasceu. Eu já tava assim, tipo, sem força, já não tava mais sentindo as minhas pernas, já tava assim, acabada. Foi bem traumatizante essas 22 horas, mas para fechar de cadeado, eu tive que ir para cesárea. Então foi bem intensa essa parte, porque aí a gente foi para cesárea. Na sala que eu tava, tava eu, o Guto, a enfermeira e a médica. Quando eu fui pra sala de cesárea, quem fez cesárea sabe muito bem como é. Tipo, eu entrei na sala, primeiro que o Guto já não pôde entrar, porque ele tinha que trocar de roupa pra poder entrar na sala. Quando eu entrei na sala, aquele tanto de médico, de enfermeiro, foi muito assustador. Com aquela luz lá em cima, assim, sabe? E já me amarraram e eu sentia eles pegando na minha pele e tava doendo. E eu falava assim, tá doendo. Aí ele falou assim, não é possível, tá doendo. Eu falei assim, não, tá doendo sim. Mas tipo assim, foi tudo muito rápido. E aí ele pegou uma pinça e beliscou a minha barriga. E eu falei, ai, tá doendo. E ele, anestesia geral. Tipo, foi muito rápido. Eu só lembro disso. Aí só lembro que eu tava deitada e veio uma enfermeira aqui assim, colocou a mão em mim e falou assim, você vai dormir um pouquinho. E colocou uma máscara de oxigênio e eu apaguei. Isso quer dizer que eu não vi o meu filho nascer. Como foi o teu parto? Foi traumatizante? Foi legal? Me conta aqui nos comentários. Comenta aqui como foi essa experiência pra você. Então, mas não acaba por aqui. Eu acordei da anestesia, numa sala meio escura, gelada. Eu tava coberta com um negócio de, tipo, assustador, parecia filme. Um negócio de alumínio, assim, sabe? Uma coberta, um negócio de alumínio. Tipo, você acorda, né? Eu tava meio zonza e eu não conseguia falar porque minha garganta doía muito, porque a sala de cesárea, ela é muito gelada. Então, eu só dei sinal, assim, pro enfermeiro que eu queria cuspir, porque eu não conseguia engolir a saliva, que minha garganta doía demais. E eu meio dormindo e tal, fui pro quarto. Aí eu só lembro que no outro dia, eu não sei, porque o Heitor nasceu de madrugada, né? Quando eu acordei, eu só olhei pra minha barriga e falei assim, cadê minha barriga? E aí eu já comecei a pirar, eu já comecei a surtar, tipo, cadê minha barriga? E o Guto com o Heitor do lado, tipo, eu olhava pro Heitor, eu não conseguia aceitar que ele era o Heitor. Tipo assim, a minha cabeça não conseguia aceitar que o Heitor, que tava ali, aquele bebê que tava ali, saiu da minha barriga e agora tá ali. Não conseguia aceitar. Eu só ficava falando assim, cadê meu bebê? Cadê meu filho? Cadê o Heitor? Cadê minha barriga? Gente, pra eu contar isso aqui, pra eu comentar sobre isso aqui agora, foram meses de terapia. Antes eu não conseguia falar nesse assunto, porque foi muito traumatizante. Toda vez que eu falava, eu chorava muito, porque eu não aceitava que eu não tinha, que eu tava sem minha barriga, tipo, arrancaram minha barriga, arrancaram o Heitor de mim, e eu não vi. Então foi muito traumatizante pra mim. Então quando a gente veio pra casa, tudo, foi pior, porque lá tinha as enfermeiras que entravam, saía e tal, era mais de boa, mas quando eu vim pra casa que eu me dei conta, tipo, eu vou ter que cuidar dessa criança. E eu não sinto nada por essa criança. Tipo, eu olhava pro Heitor e sentia ódio. Eu não gostava.
Sabe quando você tem que cuidar porque é um bebê, mas você não tem sentimento nenhum? E ao mesmo tempo, isso me fazia muito mal. Isso me fazia mal porque eu me sentia uma péssima pessoa. Tipo, eu não conseguia, sabe, olhar e ter aquela conexão, aquele contato, aquele carinho, aquele amor. Eu não conseguia e eu chorava demais. Então eu tive uma depressão pós-parto terrível. Quem olhava, né? Tipo, nossa, tudo bem, cuidava, tava sempre limpinho, dava banho e tal. Não amamentei, não porque por causa disso também ajudou muito, né? Meu psicológico, cansaço e tal. Mas eu não gostei de amamentar. Se eu tivesse outro filho hoje, eu também não amamentaria. Mas esse é um vídeo que eu vou contar. E vai ser no próximo vídeo esse assunto da amamentação. Então, assim, por vários meses eu chorava muito porque eu não amava meu filho. E ele sente, a criança sente, né? Porque não tinha contato, não tinha aquela relação de mãe e filho. E quando ele foi ficando maiorzinho e tal, eu chorava muito porque eu não conseguia falar assim, meu filho, vem cá com a mamãe. E nossa, isso me doía demais. Me doía demais a conta. Aí eu vi o Guto falando assim, ah, papai daqui, papai dali e tal. E ele começou a falar papai. E ele não falava mamãe, porque ele não escutava. Ele não escutava, tipo, mamãe, mamãe, mamãe. Eu me sentia muito mal. Nossa, eu sentia uma dor, gente, que vocês não têm noção dessa dor que eu sentia. Foi muito difícil pra mim. Foi aí que chegou um tempo que eu não queria procurar ajuda, porque eu sabia que no estado que eu tava, eu ia ter que tomar medicamento, né? E eu não queria tomar medicamento por causa que pra mim o medicamento, ele ia ser um outro problema. Além de eu estar depressiva, eu ia ser dependente de um medicamento que não ia resolver minha depressão, né? Ia só amenizar os meus sintomas. Então, e um belo dia, por acaso, num grupo que eu tava de meninas e tal, a moça colocou o telefone da terapeuta dela. E falou que estava super bem e tal. Eu peguei sem falar nada, mandei mensagem e marquei uma sessão de terapia. Então, assim, eu não fui atrás, mas eu fui atrás, né? Tipo, eu tive a intenção de realmente, assim, procurar ajuda, mas sem querer ajuda, porque eu tava com medo. Quem tá em depressão, quem tá depressiva, tem vergonha de falar, tem medo de assumir, tem vergonha, tem medo de assumir que precisa de ajuda. Que é muito vergonhoso quando você tá nesse estado, assim, você não admite que você precisa de ajuda. E aí eu tomei esse primeiro passo, né, que foi muito importante. Eu marquei, eu lembro que no primeiro dia que tava marcado, né, um dia que tava marcada a primeira sessão, eu queria desmarcar, ficava inventando um monte de coisa. Falei assim, o que eu vou falar pra essa mulher? Porque eu nunca tinha feito terapia, eu não entendia como que era. Eu ficava pensando assim, o que eu vou falar pra essa mulher? Nem conhecia e tal. Aí chegou o dia da terapia, fiz a terapia, chorei, horrores. Que daí eu começava a falar que eu não amava meu filho e tal, ela me explicou por quê. Porque como, né, meu cérebro, eu idealizei aquele momento, ele ficou na esperança, na expectativa, na espera de acontecer aquele momento, e não aconteceu. Por isso que eu ficava com essa cobrança e tal. Enfim, foi muito traumatizante, por eu não ter visto meu filho nascer. Depois de muitas, né, muitas terapias, com momentos de altos e baixos, eu consegui ressignificar esse momento. Eu consegui entender que o que eu passei foi um aprendizado na minha vida. Eu sou muito grata hoje pelo que eu passei e muitas outras coisas que aconteceram por causa dessa depressão. E eu me senti assim, a depressão não foi só apenas por causa do parto, por causa desse parto traumático que eu tive de não ter visto meu filho. Teve muitas outras coisas. Quando você ouve falar de maternidade, de julgamentos, de comparação, você escuta falar, mas tá tudo bem. Mas você só vai entender quando você se torna mãe. Durante a gestação eu escutava várias coisas, porque eu treinava. Ó, eu fui pra academia até os 8 meses de gestação, porque eu já tinha essa vida antes. Porque eu gostava muito, eu e meu marido, a gente sempre treinou, e sempre, né, cuidou da saúde, do corpo e tal. Eu escutava assim, tipo, ai, quero ver você fazer isso quando teu filho nascer.
Ah, porque você pode esquecer. Ah, porque o corpo você não vai ter o mesmo. Porque aí você vai ter o corpo de mãe. Você, corpo de mãe? Como assim? Como é um corpo de mãe? Eu não entendi, tipo, escutava essas coisas e tá tudo bem. Quando o Heitor nasceu, que aconteceu todos esses traumas, que eu já fiquei toda pilhada, né? Porque aí já vem os hormônios, esses traumas, esses sentimentos e tal. Eu comecei a ficar mais depressiva ainda, porque eu não conseguia aceitar. Eu não conseguia admitir por que que a minha maternidade tem que ser assim. Por que que agora que eu sou mãe, eu tenho que passar por isso? Por que que eu não posso fazer tal coisa? Por que que meu corpo tem que ser assim? Como eu cuidava muito do corpo antes, durante esse processo que eu fiquei lá 22 horas, tomei muito medicamento e tal, meu corpo inchou demais. Eu não, tipo assim, o que eu não tive durante a gestação, eu tive nessas 22 horas. No hospital ainda, quando eu olhei no espelho, que eu vi as estrias assim na minha barriga, porque a minha pele esticou demais nesse momento, eu chorava tanto, 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 tanto. E a minha barriga, ela ficou flácida, sabe? Em volta do umbigo, ficou aquela barriga flácida. Ficou horrível, 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 horrível. E eu via muito, vários posts de pessoas, tipo, com o filho do lado, e aquele orgulho de ter aquele corpo de mãe, aquela marca da cesárea. A marca da cesárea eu nunca reclamei, porque a minha ficou bem fininha e não tinha problema nenhum. Mas a barriga flácida, cheia de estria, gente, aquilo me matava. Aquilo me matava de uma forma, eu não aceitava aquilo. Gente, por que agora eu sou mãe, eu tenho que estar assim, acabada, sabe? Eu engordei muito depois da gestação, porque eu não me cuidava, porque eu tava depressiva, eu não conseguia ver alegria em nada, eu não conseguia ver alegria no filho, não conseguia, sabe, em nada, não tinha mais tempo pra nada, cansaço, eu não tava conseguindo gerar aquilo. Eu falei assim, gente, por que mãe tem que ser assim? E as pessoas, né, cobrando, não amamentou. Ah, agora você não pode cuidar do filho, né? Aliás, agora você não pode cuidar do corpo, né? Que agora você não sei o quê. Ah, porque você engordou. Porque você não sei o quê. As pessoas fazem comentários. Eu lembro que eu vi um comentário, que eu tive um comentário lá no hospital ainda. Uma pessoa chegou pra visitar e falou assim, você não vai por cinta? Olha o tamanho da tua barriga. Eu nunca vi uma barriga dessa, te juro. Juro pelo meu filho que me falaram isso. Que só não ia por cinto. Gente, minha barriga, porque quando a pessoa, pelo menos comigo, foi assim, o Heitor nasceu, minha barriga continuou grande, parecia que eu tava de 5 meses, 5, 6 meses. Tava enorme. Eu fiquei, nossa. E essas coisas tudo me fez surtar. Surtar, 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 surtar. Eu falava muito isso na terapia. Até que um dia, a minha terapeuta Val, maravilhosa, falou assim pra mim, mas aceitar não é se acomodar. Meu, isso fez todo sentido. Tipo, parece uma coisa muito besta, né? Mas fez, tipo, na hora, fez muito sentido, assim, pra mim. Pra quem não faz terapia, não entende como é uma sessão de terapia com uma psicanalista, eu vou fazer um vídeo explicando como é uma sessão de terapia, qual que é a diferença, o que que a gente faz numa terapia, o que que a gente fala. Vai ser bem legal esse vídeo. Quem faz terapia, comenta aqui. Quem faz terapia vai entender o que eu tô falando. Ela me falou essa palavra e assim, foi assim mágica pra mim, porque eu entendi que eu tinha que aceitar aquele momento, mas eu não precisava me acomodar. Eu tinha que arrumar alguma solução, porque ficar só olhando pro problema, eu não ia resolver. Então, a terapia fez assim, tipo, começou a mudar a minha vida, de, assim, sabe, de ponta cabeça. Eu consegui tirar o foco dos meus problemas que me torturava. Eu consegui começar a me enxergar, a mudar, né? A entender que eu não precisava ser aquela pessoa que os outros queriam que eu fosse. Eu poderia ser eu mesma, eu poderia me impor, mas eu tinha medo, eu tinha receio de falar o que eu achava, o que eu pensava. Eu comecei a mudar tudo isso, eu comecei a olhar pra mim, eu comecei a se importar comigo e tudo fez muita diferença. E também a minha relação com o Heitor. A minha relação com o Heitor, assim, tem que comentar a mudança que tem. Hoje eu consigo olhar pra ele e falar toda hora eu te amo. Mas foi um processo também bem desafiador. Eu tive que fazer algumas atividades
Eu vou explicar isso, vou contar isso no próximo vídeo, como foi essa aproximação, essa conexão nossa nesse processo da terapia. Então, curta esse vídeo, compartilha, se inscreva no canal, comenta aqui como foi a tua experiência. Se você conhece alguém que passou também por esse processo da depressão pós-parto, compartilha com ela. Um beijo e até o próximo vídeo.